Olá a todos! Hoje nós temos mais um episódio do nosso Podcipa. Hoje nós temos mais uma conversa preparada para vocês, colaboradores da empresa. Esse episódio é especialmente para vocês que trabalham em equipe e em um ambiente que preza pela segurança e bem-estar. Hoje vamos explorar duas competências fundamentais para qualquer profissional: comunicação assertiva e gestão emocional. Sabemos que falhas na comunicação são responsáveis por 52% de aumento de estresse no trabalho. Por isso, essa conversa é urgente e necessária. E para isso, a gente trouxe a nossa convidada, a Luciane, que ela é analista comportamental e de carreira. Ela é mentora, educadora e palestrante especializada em desenvolvimento humano através da inteligência emocional e comunicação eficaz, referência em transformação de colaboradores e desenvolvimento de líderes. Seja bem-vinda, Luciane. Muito obrigada pelo convite. Eu sou educadora, 22 anos, eu trabalhei diretamente como preparatório profissional e vim trabalhando há muitos anos já na orientação profissional, na orientação de carreiras, e ao longo eu fui vendo a necessidade de me especializar mais para poder trabalhar mais diretamente com a análise, né, comportamental, com os tipos de perfis das pessoas, como que o alinhamento e essa precisão deixa a carreira mais clara, deixa as pessoas mais seguras de si, né? Então, eu vim trabalhando com isso, depois eu me ausentei da sala de aula, já fazem quase 2 anos, e tenho me dedicado agora exclusivamente para isso, para gestão de pessoas, para gestão emocional, para o desenvolvimento de consultorias em gestão de pessoas, né? Porque é um assunto muito relevante e muito importante, que cada vez mais a gente vê que não é tudo sobre regras e teoria, mas sim sobre comportamento, sobre as ações das pessoas, porque por mais medo que muitas vezes a gente já ouviu em algum momento, a IA vai nos substituir, mas não, a relação humana jamais será substituída, né? E ela precisa mais do que nunca um alinhamento, uma atenção especial. Qual foi o teu start para pensar, não, agora eu vou focar nisso e eu vou ajudar as pessoas com aquilo que eu não tive, de repente? Tipo assim, que eu tive que sair sozinha, buscar ajuda sozinha e eu quero ajudar as pessoas a não passarem pelo mesmo. Realmente, eu vinha trabalhando longos anos já, muitas horas, né? Trabalhava 60 horas semanais, e nós vamos nos desgastando muitas vezes, achando que tu precisa dar o máximo de ti, muitas vezes sem entender os teus limites e as tuas, o ponto que tu precisa te olhar e te considerar, e se validar muitas vezes, né, que não é com excesso, mas sim com a qualidade do que tu entrega. E cada vez mais eu fui sendo exigida, inclusive quando eu trabalhava com os perfis comportamentais, que eu trabalhava paralelo no final da minha carreira ali de educadora, para dar mais suporte, para trabalhar uma mentoria, uma consultoria, e eu não poderia estar em 2 lugares, 3 lugares ao mesmo tempo, como acontecia, né? Então, quando eu tive esse start, quando eu tive essa pausa, onde eu tive esse adoecimento também, por muitas vezes não entender meus limites, eu precisei me voltar, né, voltar para mim mesma, fazer toda essa análise comportamental dos meus limites. Nós precisamos nos reconhecer, porque muitas vezes a gente vai trabalhando, vai vivendo nesse piloto automático, nesse limbo de tenho que cumprir, tenho que fazer, tenho tarefas, né? Não posso deixar Tenho que dar conta de tudo, né? De tudo ao mesmo tempo, e tu acaba te negligenciando. Tu acaba muitas vezes não te ouvindo, não te permitindo te entender o que a tua mente, o teu corpo está te dizendo, que são os teus limites. E geralmente somos nós, e 99% das vezes que nós chegamos a esse ponto, como eu cheguei, não foi culpa de um contexto do trabalho. Foi algo que há muitos anos eu fui permitindo, fui me excedendo, não foi me ouvindo, não fui me permitindo me dar esse direito de pausar, de me ouvir, de entender, de me interpretar, e isso com o tempo acaba virando copo d'água. E a importância também de não querer dar conta de tudo, né? De saber respeitar o seu limite e também de dar um pouco de atenção tanto para a saúde mental quanto para a saúde física,
dar um pouco de atenção para a família, tudo tem que ser distribuído Tudo. de forma uniforme e não somente o foco no trabalho. Exatamente, porque quando há excesso, há um grande desgaste, né? Quando alguém e esconde uma falha também. Quando nós nos dedicamos demais a algo e estamos deixando outra coisa ou algo importante como nós mesmos, a nossa família, o nosso contexto, quando nós acabamos nos doando demais para algo, vai faltar em outro ponto, né? A gente acaba normalizando o excesso, exato. Né? E muitas vezes tu espera, claro, reconhecimento, o financeiro muitas vezes, mas nada disso compensa quando tu chega a um ponto de exaustão, né? Onde tu não é cobrado só por ti, tu é cobrado pelo teu filho, pela tua família, tu vai perdendo pessoas, tu vai se afastando de contextos que te davam prazer, que te traziam conforto, e aquilo acaba virando conflito. E o quão difícil é reconhecer isso sem, tipo, achar que é normal, né? Que é tipo assim, tô me afastando de todo mundo, as pessoas estão te falando isso, e tu tá tipo assim, capaz, eu tô aqui toda hora, sabe? Exatamente, como se tu estivesse de corpo presente, tu não estás de corpo presente, porque tu acaba perdendo o eixo, né? E é onde que tu comete esses excessos e esses pecados e tu muitas vezes não te representa mais, não é mais tu. Quando as pessoas muitas vezes dizem assim, nossa, mas é que isso não é de ti, tu não era assim, muitas vezes a gente ouve, né, no processo. E tu, às vezes, não para reconhecer, tu tá numa pressão e tu tá num posicionamento onde que tu não ouve, tu já não consegue mentalizar e raciocinar que realmente, opa, tem algo que não tá certo. Não é o mundo que tá contra mim, eu devo ter algum problema, alguma coisa realmente eu deixei, eu pequei em não cuidar, alguma área, né? A importância de ter um tempo de qualidade, né? De estar presente mentalmente onde se está fisicamente, né? Exatamente, porque falamos muito do piloto automático, né? O piloto automático é quando nós vamos fazendo e desenvolvendo e desempenhando nossas funções diárias, né? Os nossos atos diários, que muitas vezes, quantas coisas hoje nós fizemos no piloto automático, né? Que é o acordar, escovar os dentes, muitas vezes tu nem percebe. Nossa, mas eu me olhei direito no espelho, eu tive esse tempo de me olhar, de me entender, ou aquilo eu fiz sem perceber. Né? E foi o que foi acontecendo comigo, quando eu vi várias coisas estavam acontecendo sem eu lembrar que eu tinha feito. Nesse momento desse teu entorno, tu fez terapia ou tu estava sozinha? Na realidade, quando eu cheguei ao meu limite, eu tive todos os sinais mentais, de pessoas que muitas vezes tentavam conversar, né? E tudo se torna um conflito quando tu não está bem. E esse é o grande problema muitas vezes das pessoas, e hoje eu entendo muito bem que quando não estamos bem emocionalmente, quando nós não temos essa gestão emocional, muitas vezes parece que as pessoas estão falando para ti, é um ataque, né? É contra mim, é contra a minha pessoa, e não era sobre o meu comportamento. Só que a sobrecarga mental já te traz a irritabilidade, que já te traz que tá todo mundo contra, Exatamente, que agloba tudo de emoções, né? Engloba tudo e tu não consegue mais discernir o certo e o errado, né? E se torna um ataque, se torna uma opressão e parece que o mundo está contra ti muitas vezes, né? O que piora muito mais o teu estado mental, né? Porque parece que, nossa, eu faço certo, eu estou fazendo direito, eu sou a mesma de sempre, eu estou desempenhando todas as minhas funções, eu estou dando conta do recado, mas olha só, eu estou fazendo mais do que eu deveria e eu não sou reconhecida, as pessoas estão achando que não está certo, muitas vezes eu via que o ambiente não estava mais satisfeito comigo e eu entendi muitas vezes que aquilo era um ataque pessoal e que não era realmente eu necessitando parar, me reequilibrar, estar em corpo presente, tempo presente. Porque o automático, o adoecimento, ele não deixa tu viver o teu presente. Tu está sempre vivendo um duelo dentro de ti. Tanto de não estar ali, tu não sentir mais prazer, tu não fazer as coisas, tu tendo gosto das coisas, né? Que tu gostava de fazer, inclusive a tua profissão, ao que tu te propôs fazer, os ambientes que tu gostaria de estar trabalhando. E eu estava trabalhando em lugares que eu amava, né? E com certeza tenho muita gratidão,
ficou 20 anos, né? É natural que fosse algo que fosse prazeroso para ti. Com certeza. Eu te perguntei da terapia, porque normalmente nesse estado as pessoas entram em negação, que nem tu falou, Com tudo é um Um sintoma de ataque. irritabilidade, um ataque. Então é normal das pessoas entrarem em negação e tipo, eu não preciso de ajuda, eu tô bem, eu já tô Exato. dando conta de tudo. E na realidade eu fui até esse meu limite, de achar que eu podia dar conta de tudo sozinha. E mãe solo, trabalhando e desempenhando todas as minhas funções, né? Na época eu ainda não era casada, havia me divorciado, então o processo todo da mulher também, dar conta de tudo, né? Eu sei que uma empresa grande como essa tem colaboradores homens e mulheres, mas o peso que a mulher muitas vezes exerce, né? Com a maternidade, com o ato de um dia vestir a capa de mulher poderosa que eu dou conta de tudo, inclusive para tua família, mostrar e provar que tu é capaz, né? Isso vai gerando uma pressão muito grande interna, que tu não percebe e que tu não entende que muitas vezes esse relaxar e dizer, não, eu não preciso dar conta de tudo, eu não sou obrigada a dar conta de tudo, que isso não é procrastinar, não é deixar para depois, mas é dar qualidade, é tu estar bem para tua família, para tua filha, como no meu caso, para o meu trabalho. Eu com certeza não exercia 100% do que eu sempre me propus a fazer. Eu estava a 30% do que eu podia fazer. Eu não era nem perto de 50% uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa pessoa, uma boa amiga, né, uma boa colega, porque eu estava exausta, eu estava doente, eu estava num excesso, num turbilhão de sentimentos muito grande. E não é sobre os outros, é sobre mim, né? Sobre o que eu estou sentindo. Atualmente, então, a tua empresa ela está dando suporte para outras empresas para atuarem com a NR1, né? Que visa essa parte da saúde mental. Sim, porque nós desenvolvemos, como somos uma empresa que trabalha o comportamento humano, o desenvolvimento humano, né? A gestão de pessoas, que é o nosso pilar, né? É para isso que estamos atuando. Nós atuamos na gestão dessas emoções e desses riscos psicossociais, porque além do técnico que tem que tudo tem regras, que tem que ter o cuidado com a segurança do trabalho, quem está gerindo tudo isso é o ser humano. Então, quem é que está cuidando do emocional? Como está sendo conduzido, como que as lideranças estão vendo isso? Então, a gente trabalha com essa consultoria, eu tenho comigo uma psicóloga, né? Nós construímos a consultoria integrada, que além do mapeamento dos riscos psicossociais, nós trabalhamos com essa intervenção, com esse plano de ação, porque muitas vezes não é sobre o colaborador, é sobre como a liderança está vendo, está conseguindo lidar e liderar isso, né? Como é a gestão emocional para eles, porque eles são os grandes fios condutores de toda a equipe. Hoje nós temos também dentro da empresa um plano de apoio psicológico para os colaboradores. Tu comentou um pouco sobre esse ponto de partida para te buscar auxílio. Poderia citar um pouco melhor de como que tu te sentiu, assim, como que tu percebeu que tinha essa necessidade, até para que os colaboradores, assim, para que todos nós, colegas, se tivermos essa situação, pudermos identificar e dar buscar essa ajuda. Na realidade, eu não tive auxílio nenhum dentro das áreas onde eu atuava. Indiscutivelmente, sabemos que a educação falha muito com isso, né? Se cuida muito do aluno, né? Eu como formadora, há 22 anos, mais de 22 anos sendo formadora, mas as minhas gestoras não estavam preparadas para esse assunto, né? Elas não estavam sabendo lidar, porque não é um caso. Nós vemos hoje um adoecimento muito grande da educação, né? Dos professores, dos nossos das pessoas que nos conduzem, né? Estamos todos aqui, todos passamos por uma sala de aula e muitas vezes a gente não enxerga aquele ser ali que está nos proporcionando aquele aprendizado, está nos conduzindo, né? Eu sempre digo que eu não ensinava, eu conduzia a aprendizagem, né? E muitas vezes não se tem esse momento, existe muito a cobrança do gestor pelos números, pelas aprovações,
pelo que tu precisa entregar em tempo hábil, mas não se cuida. Ainda não se cuida, não se tem essa cultura de cuidado emocional. Eu acho que a gente tem um adendo de lembrar que gestores também são pessoas, e como tu falou, elas não estavam preparadas, porque talvez elas também nunca tiveram essa oportunidade. Então, Exatamente. tipo assim, é um caso muito complicado. Como é que tu vai chegar no teu gestor, comunicar que tu não está bem, sendo que, tipo assim, de repente ele não Ele está também não apto para estava ouvir isso, sabe? E quando nós não estamos bem, e quando nós não temos essa inteligência emocional enquanto líderes, muitas vezes nós invalidamos o nosso funcionário, nosso colaborador, nosso colega. Por quê? Porque o que eu ouvia muitas vezes? Nossa, foram várias coisas que aconteceram, né? Na minha vida pessoal, perdi meu pai, muitas coisas vêm acontecendo na vida da gente. Ninguém sabe com que sandálias tu está calçando dentro de casa. Tu só está vendo o profissional, certo? Então, isso nós sabemos que essa história que se tem, que eu sou contra, tá? Ali tu é a Luciane. Aqui tu é a profissional, Luciane. Não existe. Nós não temos como separar a alma do corpo. Então a gente carrega tudo junto. O Claro, profissional e o pessoal vão sempre andar sempre. Por junto. isso que eu falo muito do equilibrar e da minha metodologia, que é o equilibrar, que é entender o teu pessoal para poder equilibrar o teu profissional. Tanto é que nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, não existe só uma orientação, uma consultoria em gestão de pessoas para trabalhar o profissional. Primeiro eu quero o teu autoconhecimento, que foi de onde eu parti. Porque eu adoeci, eu sucumbi, eu não tive apoio psicológico. Tive pessoas que nesse caminhar foram vendo esse adoecimento, não me reconhecendo mais, e eu não me reconhecia. E eu fico emocionada em dizer que eu não me reconhecia, né? E chegou o ponto da minha filha olhar para mim e dizer: mãe, eu preciso que tu esteja bem para eu estar bem. Eu era preocupada demais com ela, era preocupada demais com as coisas, mas eu não via o ponto que eu estava emocionalmente perturbada, né? Cansada, eu perdi a memória, né? No meu ápice. Então, o que aconteceu foi que eu fui ficando tão exausta mentalmente, que é acho que é o último ponto do teu corpo, porque já tinha aparecido doenças, já tinha, né, coisas vão aparecendo nos teus exames normais e tu não vai percebendo que o teu corpo está te dizendo para, porque tu chegou no teu limite, né? Então, pessoas à minha volta, que é o que eu faço hoje, foram dizendo: Lu, tu precisa cuidar de ti, tu precisa cuidar do teu emocional, procurar um médico, procurar uma terapia. Não, para que isso? Tá tudo certo. O estado de negação, né? Exato, eu sou inteligente, eu leio, eu tô sempre buscando, eu sempre nunca parei de estudar e realmente eu já estudava sobre, né, o desenvolvimento humano naquela época. E quando eu entrei, que eu fui pedir um suporte, remédio, né? Porque a primeira coisa tu mascara, né? Tu busca o remédio, né? Tu busca na farmácia o que tu precisa. Tratar o sintoma e não E o sintoma, mas não a causa. Exatamente, perfeito a tua colocação. E dentro, então, desse apoio do meu médico, do meu psiquiatra, ele disse: tu precisas fazer uma terapia, tu precisa parar para ouvir tudo isso. Tu precisou escutar isso de um estranho para ter certeza que tu estava doente. Exatamente. Deixa eu te perguntar, essas pessoas que te davam alertas eram pessoais ou profissionais? 90% profissionais. Profissionais? Porque De outras hoje, áreas. sim, porque hoje a gente vê muito que o meu colega tá doente, eu sei que ele tá doente, mas eu não sei como chegar nele para falar que ele está doente. Que é a linguagem Porque assertiva, no pessoal é mais fácil, minha irmã está doente, fala, não, poxa, fulana, vai lá, procura um psicólogo, eu te ajudo, eu tô aqui, mas no profissional é o muito problema difícil. é esse. Vou te dizer isso, Juliana, que muitas vezes quando é alguém do teu pessoal te dizendo, tu vê como uma afronta, tu muitas vezes não dá valor. E quantas vezes foi dito isso? E nesse sentido, a comunicação assertiva entra de forma muito importante, né? Porque eu preciso reconhecer a mim, reconhecer a forma como eu me identifico e também saber ter uma clareza na minha comunicação, né? A importância da mensagem e da forma que a pessoa vai receber essa mensagem. Exatamente, que é quando tu não está bem, quando tu não tem essa gestão, quando tu não consegue ter essa inteligência emocional para perceber tudo isso, esse contexto todo que se forma, tu adoece, tudo é opressão, né? E quando é alguém de casa, muitas vezes, porque é onde tu te desveste é em casa. E eu vou falar isso no teu ambiente familiar. Nós
que acumulamos múltiplas funções como nós mulheres, né? Eu volto a falar sobre nós mulheres. Eu tinha 3 turnos de jornada de trabalho, eu ainda era mãe, eu ainda era mulher, eu ainda era amiga, eu ainda tinha, eu era aluna também naquela época, né? E sempre fui. Então, tu não consegue perceber que tu não dá conta daquilo tudo e que tu precisa realmente desse apoio. E foi aonde pessoas, né, ao longo desse meu processo, foram dizendo: nossa, mas tu é formidável, tu é inteligente, tu é capaz, olha o que tu construiu até aqui. Tu precisa parar e te olhar, e tu precisa, tu não precisa dar conta de tudo. É um estranho que chega e te diz: olha tudo que tu tem. Tu buscar ajuda ou, tipo, admitir que tu está doente não invalida a profissional que tu é, a mulher ou o homem, né? Quem estiver Muito pelo escutando, contrário. quem tu é. Hoje eu agradeço muito as pessoas, muitas vezes os estranhos que chegaram a mim, né? Que eu digo que são nossos anjos da guarda, né? O universo providencialmente coloca pessoas, às vezes um colega que te olha e diz assim: cuida de ti, cuida do teu bem maior, que é a tua mente, que era o que realmente estava me deixando muito mal. E essas pessoas fizeram com que eu olhasse para dentro, me validasse, porque muitas vezes a gente, nesse processo de adoecimento mental que estamos atravessando no momento, inclusive, né, a nova NR1, ela está aqui para ser cumprida agora para as pessoas olharem para o comportamento, olharem para as pessoas, né? Isso cresceu muito depois da pandemia, né? Isso se intensificou muito, porque o comparativo com a vida dos outros, com a rede social, com o colega, ele não é válido, porque cada um tem um peso, tem uma formação, tem uma realidade, né? Então, no momento que eu comecei a olhar e validar os meus sentimentos e as minhas fraquezas, as minhas frustrações, as minhas permissões, porque tudo acontece porque tu vai permitindo. E é claro que o adoecimento pior se deu quando eu não tive esse olhar do meu gestor, né? A importância também de saber que as redes sociais, elas nos mostram somente o melhor de cada pessoa, né? Exatamente. Então, tu vai seguir uma pessoa que é a melhor atleta, uma outra pessoa que é a melhor profissional, uma outra pessoa que é a melhor mãe, uma outra pessoa que é a melhor para dar assistência para a família, porque hoje se fala muito na geração sanduíche, né? Em que tu tem que dar atenção para os filhos, tu tem que também dar atenção para os pais e tu tem que tomar conta de tudo, né? Tu tem que reconhecer que as redes sociais só mostram o melhor, e o que tu quer exatamente. deixar claro. Cortes de uma vida perfeita, né? Exatamente. E é justamente isso, né? Tanto é que se fala hoje muito da geração Z, e eu sou a pessoa que levanta a bandeira branca para falar que eu não gosto que falem sobre a geração Z e falem mal, porque nós somos os pais. Eu, né, com a minha idade, eu sou mãe da geração Z. Então, onde foi que eu pequei? Porque se eu tive regras, se eu tive um plano de vida, se eu tive os meus limites com a minha família me deu limites, onde foi que eu pequei para não dar esses limites, para não saber conversar e dialogar com o meu filho, né? E que é o adoecimento, que é aí onde tu entra no adoecimento, de não se ver, onde tu tá exausto, querendo cumprir tabela e não sendo tu mesmo, né? Onde tu precisa sim ser remunerada, mas chegou um ponto que eu percebi que eu gastava muito mais em remédios, né? Em exames, em doenças que iam surgindo ao longo e não no que realmente eu precisava empregar, que era no meu tempo livre, na minha qualidade, nos shows, nas músicas que eu gostava de ouvir. O interessante é que hoje a NR1 ela traz isso pra nós, né? Que tipo, tu não é a Luciane profissional, tu é a Luciane profissional, a mãe, a mulher, a filha, sabe? Todo um contexto que antes era tipo assim, o que tu faz? Eu sou a fulana e eu faço tal coisa. Não, eu sou a fulana e eu faço tal coisa, eu gosto disso, eu gosto de ir a shows, eu gosto de no meu tempo livre fazer várias atividades, porque a gente tem que ter um tempo livre para ser o pessoal nosso. E aí eu vou te falar. Ser o melhor em tudo, né? Exatamente. Não precisa ser o melhor em tudo, exato. E aí eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Quem são vocês atrás dos crachás? Eu não sou a analista comportamental, eu sou a Luciane. E quem é a Luciane? Onde está a tua essência?
quem tu é sem o teu crachá. Até para te ser 100% no profissional, tu tem que ser 100% no teu pessoal também. Quando tu não Tu tem que saber quem tu é, o que tu gosta, até para fazer... E quando tu não te reconhece, há o conflito, né? Quando não há esse reconhecimento. Então, as pessoas confundem o crachá com a pessoa. E não é assim que funciona, né? As pessoas precisam... O líder que consegue enxergar e consegue ver que o futuro de uma organização, de uma equipe, é a liderança e a gestão emocional, e ele está preparado emocionalmente e amparado emocionalmente também para lidar com os colaboradores, com a sua equipe, com as pessoas que estão à volta dele, automaticamente a equipe consegue trabalhar com um propósito. Receber melhor a mensagem que ele quer transmitir. Com certeza. Né? Porque no momento que o teu líder ele está com a gestão emocional dele em dia, que eu digo, né, ele está cuidando disso, ele está vendo que isso é importante, que não é só pressão de metas e resultados, né, que não é só o vencer todos os dias e entregar todos os dias, que tudo depende da gestão emocional, que ele precisa ter esse equilíbrio para ele ser o exemplo, inclusive. E é o que nós não estamos vendo e percebendo é que muitas vezes nossos líderes estão adoecidos e eles não estão preparados. E hoje nós trabalhamos muito com autogestão, né? Então, mesmo que eu não ocupe um cargo especificamente de liderança, eu preciso ter um entendimento sobre a comunicação que eu vou tratar com as outras pessoas, ou falando aqui na área administrativa com os outros colaboradores de lojas, enfim, da forma com a clareza que eu vou tratar, até porque eu vou estar tocando em uma outra alma, em uma outra pessoa, quando eu estiver entrando em contato, né? E aí entra a linguagem assertiva, né? Porque a linguagem assertiva que a gente fala tanto é o que é falado fora. E a gestão emocional é o que é interno. Então, se eu estou bem, se eu estou bem amparado, se eu estou equilibrado, se eu estou tratado, né? Se eu tenho dado essa visão para minha gestão das emoções, eu entendo e eu sou equilibrada, eu consigo passar tu precisa passar a tua mensagem com clareza, direta, com assertividade, sendo um exemplo, inclusive. Porque o que estamos vendo muito é uma pressão geral em cima da liderança, mas não é visto que ele também precisa ser tratado e bem tratado, e que ele precisa desenvolver essas habilidades, que isso são coisas que nós desenvolvemos. Eu não sabia como desenvolvê-las até o momento que eu parei e fui dar um tratamento especial. Eu fui para terapia, que eu fui me entender, que eu fui me compreender, que eu tive uma mentoria, assim como hoje eu faço, para conhecer o meu perfil, né? Quem é a Luciane atrás do crachá? Quem é a Luciane atrás do estereótipo? Eu sou professora, eu sou analista, eu sou a reprogramadora mental, mas espera aí, quem é a pessoa ali atrás? Ela tem uma sensibilidade, ela tem uma essência e ela precisa ter um equilíbrio, porque eu não posso falar tudo o que eu penso, eu não posso fazer respingar muitas vezes o meu desequilíbrio emocional em outros setores, em outras pessoas, onde que muitas vezes nós acabamos descontando ou no trabalho ou em casa, né? Alguém vai sentir a tua corda arrebentando de uma forma mais incisiva. Geralmente são as pessoas em casa, porque em casa tu tira o crachá e tu se torna quem tu é de verdade, né? Porque tu tem uma persona para ir trabalhar. Tu não pode sair falando e dizendo tudo que tu tem vontade, tudo que tu tens necessidade muitas vezes, porque tu precisa ter essa gestão das emoções. E aí, se a pessoa não está equilibrada, se ela não está entendendo que ela não está bem, se ela não se trata, se ela não é vista como um ser humano que precisa também ter esse alinhamento, não só os seus colaboradores, e que para ele lidar com esses colaboradores, ele precisa também ter essa gestão, entender que estamos lidando com pessoas, não com processos. O clima organizacional também. O clima todo. E até em casa, porque se tu parar pra pensar, é tudo um grande globo. Tu está mal, vou descontar em casa. Em casa, no meu caso, meu namorado, eu vou descontar nele. Ele vai ficar triste, ele vai acabar descontando em outra pessoa no serviço, que vai descontar em outra pessoa em casa. A bola de neve vai virando tudo gigante. E é o que está acontecendo hoje. Essa falha de comunicação,
essa falta de comunicação, essa falta de reconhecimento para falar de pessoas, é muito importante estarmos aqui e parabenizo a empresa por falar de pessoas, porque para tudo acontecer, para a moda acontecer, para os processos acontecerem, nós temos que falar de pessoas. Nós somos comportamento, nós somos essa essência toda, esse alinhamento todo. Né? E o que precisamos também entender, que é uma coisa muito importante que eu trago bastante dentro das mentorias, das consultorias que eu faço na empresa, sobre saber que quando eu estou indo para um trabalho, quando eu estou me propondo estar naquele ambiente, embora haja regras, embora haja regulamentos, embora haja ética, um propósito de eu estar ali indo cumprir, né, aquilo que eu me propus, né, eu preciso me adequar sim, né, isso não isenta a minha culpa de eu querer o síndrome Maria Gabriela, né, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre assim, eu sempre fui grossa, eu sempre fui antipática, eu sempre fui antissocial, isso não funciona, né, e saber que eu me propus a algo, eu tenho que sim me adequar ao espaço, ao ambiente, tá? Mas que eu preciso também entender que o adoecimento se dá porque tu não tem esses teus limites bem impostos, né? E bem dispostos. Essas permissões, essas pessoas que muitas vezes elas não se percebem, elas acham que eu tenho que dar a ordem, eu tenho que falar sobre, mas eu não sou exemplo. Qual o melhor caminho para te impor os teus limites? Tipo assim, como eu sei quais são meus limites? Como eu consigo deixar isso com clareza? É maravilhoso. Se reconhecer, se autoconhecer. Esse processo de autoconhecimento parece tão banal, né? Quando a gente fala assim, autoconhecimento, mas eu me conheço. Tu pergunta para as pessoas, para nós, tu te conhece de verdade? Quando eu faço uma análise comportamental contigo, uma avaliação de análise comportamental, o DISC, qualquer outro, né? Nós temos os MBTs, temos vários, né? Temos N avaliações que eu faço dentro da BC Profiler, por exemplo, eu pergunto para ti primeiro o que é o conceito de se autoconhecer. É saber meus limites, é saber o que eu gosto, é saber o que eu faço. Mas quando tu não está bem, e muitas vezes precisa outra pessoa te dizer algo que tu faz bem, ou que tu está fazendo mal, para te reconhecer, para te trazer a consciência. Saber também que essa análise comportamental, ela não limita, né? Nunca. Ela é mutante, então em cada momento da minha vida, em cada situação que eu estiver passando, tudo vai impactar na pessoa em que o ambiente que tu vive, onde tu está inserido, né? Então, é muito interessante fazer o autoconhecimento, que foi o caminho que eu fiz, né? Da análise comportamental. Eu tive uma mentoria, eu tive uma terapia, eu tive uma mentoria, que eu faço até hoje essa mentoria. Inclusive, eu continuo esse acompanhamento, porque eu converso, eu trato com pessoas, eu ajudo pessoas. Então, eu preciso cada vez mais desenvolver habilidades, competências dentro de mim e que eu tenho e que eu sou capaz, né, para ter esse equilíbrio de levar para as pessoas justamente o que eu estou pregando. Luciane, e no momento assim de no momento de quando tu tá recebendo esse feedback, por exemplo, em casos a pessoa tenha sido agressiva comigo, tu tem alguma dica para nos dar? Como é que a gente pode tratar melhor sobre o tom que eu deva responder, enfim, para que eu possa não instigar ainda mais essa agressividade ou esse clima, ou prejudicar esse clima organizacional? Com certeza. É onde que eu trago de novo o nosso assunto inicial, a gestão emocional, a inteligência emocional e a linguagem assertiva. Eles trabalham juntos. Um é o que é interno e o outro o que é externo. Então, no momento que tu tem esse alinhamento, tu tem esse equilíbrio, né? Tu consegue ser mais assertivo no momento que tu dá um direcionamento, um feedback, onde tu mostra o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, mais realizado, mais feito, praticado, de uma forma assertiva. E a pessoa não vai entender como um ataque. Porque quando tu estás em desequilíbrio, geralmente, existem 3 formas de entender que uma pessoa precisa de gestão emocional. Ou ela ataca,
É a pessoa que está sempre se impondo, é um jogo de força. É reativo, né? Reativo e ativo. Está sempre pronta, a resposta pronta, né? Tá sempre em posição de ataque. Né? É muito incisivo em tudo. Quando se cala, quando a pessoa se cala e se omite, inclusive em trazer em melhorar esse clima, né? E se omite muitas vezes e se retira, também está precisando de um olhar especial. E o que fica só se desculpando, contra-atacando. Né? A pessoa que está sempre se desculpando, a pessoa que está sempre achando desculpas e se justificando o tempo inteiro, se vitimizando o tempo inteiro. Né? São 3 formas de nós abordarmos e analisarmos que aquelas pessoas, elas precisam dessa gestão. Que nós, enquanto seres humanos, nós precisamos saber que temos que ter maturidade emocional. Isso não se ganha com um curso. E a importância também de saber aceitar o próprio erro, né? Porque o que nos Exatamente. traz a humanidade é justamente E aí isso. eu falo sobre isso. É sobre comportamento, não é sobre pessoa. No momento que o líder traz um feedback, ele também tem que entender, ele tem que deixar claro isso, que ele está indo fazer um feedback, que ele está indo fazer uma devolutiva sobre o comportamento daquela pessoa, não sobre a pessoa. Porque aí a pessoa, conforme ela interpreta ali, conforme ela está, ela entende como um ataque. É sobre mim, né? Eu brinco que o alecrim dourado, quando não está bem, né? A gente acha que tudo é contra a gente, contra a pessoa. Não, mas pegou no meu pé. Ah, ele não. É comigo a situação. Pode ver, fulano faz isso. Aí tu começa a comparar. É como se o mundo girasse ao teu redor. E aí tu começa a se comparar. Olha, fulano faz tal coisa, ciclano faz tal coisa e tá tudo bem. É comigo o processo. Não, gente, isso já mostra que tu tá precisando realmente centralizar, olhar para ti, daqui a pouco ter esse olhar do teu líder, ele precisa ter essa sensibilidade, esse feeling, para entender que aquela pessoa precisa sim, daqui a pouco sentar, tomar um café, conversar com ele, né? Dar esse momento, né, de ele também ter direito de fala. E é onde que muitas vezes os ambientes, né, falando sobre segurança do trabalho, os ambientes adoecem, por quê? Porque cada um fala, e as pessoas falam, e cada um interpreta de um jeito. Aí existem os conflitos, os desligamentos, né, as depressões. Às vezes o colaborador ele só quer ser escutado pelo líder para ser visto. Tipo, ah, não, ele está me dando essa atenção porque eu faço parte da equipe dele e eu estou sendo visto. Às vezes não é só um ataque, tipo, ah, eu vou chegar em ti e vou reclamar porque tu é meu líder. Não, às vezes eu só quero ser escutado. Exatamente. E trocar as indiretas por clareza também, né? Exatamente, não é esses ruídos que se formam, esse clima que toma, ele é de uma proporção muito grande, né? Eu falo muito sobre os grupos de WhatsApp que são para falar mal do chefe, os grupos dos subgrupos, né? Isso é muito errado. Isso fala sobre ti, sobre a tua ética profissional. Então, no momento que eu me tornei uma profissional, no momento que eu fui para o mercado de trabalho, em primeiro lugar, eu tenho que ter uma ética. Né? Eu preciso ter uma limitação, eu preciso entender que eu tenho que cumprir com as regras da sociedade, com as regras pré-estabelecidas e que eu preciso não dar vazão para que isso fazer coisas erradas e que isso possa ser usado contra mim. Porque é muito fácil depois dizer que existe ruído na comunicação, que existe ataque, mas se eu estou nas costas daquela pessoa, eu não estou sendo clara, eu não chego e falo diretamente para o meu líder, eu falo para todo mundo da minha área, do meu setor, menos para o meu líder. Né? Muitas vezes a pessoa vai lá e coloca lenha na fogueira, como a gente brinca, né? E chega na hora, faz cara de paisagem. Né? Isso tudo gera um desconforto gigantesco. E não pensem vocês que o líder não entende isso, que ele não vê. Só que ele tem que ter sanidade mental também para poder liderar esse tipo de coisa. Porque eu digo assim, ó, acho que não existe coisa pior do que trabalhar com adultos com mentalidade de criança. Né? A infantilidade ponderou, está sendo maior do que a maturidade nos ambientes de trabalho. Né? As pessoas, elas entram, eu não gosto de fazer recrutamento e seleção, por exemplo, de perfil, tá? É a minha área.
Por quê? Porque quando tu recruta uma pessoa, tu seleciona uma pessoa, tu ouve uma pessoa falando, querendo entrar naquela empresa, quando vocês entregaram o currículo de vocês falam muito sobre si. E tu está se vendendo, tu está vendendo a ideia de que tu entra e que tu vai cobrir o que aquela empresa está precisando. Resolver os problemas do mundo. Exato. E muitas vezes tu não conhece quais são os valores daquela empresa. Tu pergunta, tu conhece quantos anos tem a tua empresa, essa empresa? Quantos anos? Quem foram os fundadores? Qual é que é? Não é para ter o quadro lá exposto missão, visão e valores, mas é muito importante. E isso falta muito dentro das empresas, né? Ter isso estabelecido, porque é isso que, inclusive, a geração de hoje tem feito, né? Os mais novos, eles têm ido trabalhar com prazer e abrindo mão, muitas vezes até do valor financeiro. Nem se fala muito, né, que não querem mais pegar cargo de gestão e tudo mais. Por quê? Porque para eles aquilo tem que ter um sentido. E o sentido é ser ouvido, é fazer algo com propósito. É mais importante eu me sentir bem, eu estar bem, do que realmente ter um retorno somente financeiro, né? Exatamente. Que vai me trazer todo um desgaste por trás, que talvez não seja parte do meu perfil. E o meu perfil, a nossa idade, né, as pessoas 30 mais, 40 mais, muitas vezes a gente se submetia a fazer qualquer trabalho. Eu quero dizer qualquer trabalho no sentido de eu preciso da remuneração financeira. Eu me propunha a fazer, muitas vezes, estar em ambientes que não eram sãos, né? Não eram sadios, por causa daquele retorno financeiro, porque eu me sentia na obrigatoriedade de cumprir com as minhas tarefas, né? Com meus boletos, com as minhas contas, com os meus comprometimentos, com os meus compromissos, né? Que sejam familiares, a escola para o meu filho, eu construir a minha casa. E hoje, a geração de hoje, eu tenho para dizer para vocês que é mais inteligente nesse sentido, porque eles têm que ver um propósito, e aí sim, a história do vestir a camiseta, que para mim também é muito duelo aqui, né? Existe muito duelo nessa fala. Existe também muito a importância da consciência financeira, né? De eu não somente suprir com boletos os pontos da minha vida que estão sendo, que eu estou negligenciando. Hoje o governo acabou liberando uma série de empréstimos, facilidade, e é muito bom. É bom poder adquirir, é bom poder dar passos, né? Mas eu tenho que entender que somente isso não vai suprir. Eu preciso estar bem emocionalmente para que eu possa me sentir completa e não somente completar as lacunas com coisas físicas, né? Exatamente. E aí eu vou te dizer uma coisa muito importante, que serve para todos nós, todos nós, todos nós. Faça uma autoanálise sobre a tua vida. Tu tá vivendo para trabalhar ou trabalhando para viver? O que isso significa? O que tu faz nas suas horas vagas, que não é a exaustão de se atirar nos seus sofás, nas suas camas e só querer dormir e não ter prazer em mais nada? O que tu tem feito nas tuas horas? Que qualidade de vida tu tem fora? O que tu tem, o que tu faz de gostoso, de bom, de prazeroso com as pessoas que tu ama, contigo mesmo, né? O teu café, o teu futebol, a tua roda de conversa com amigas. O que tu tem feito? Tu tem vida pós-trabalho? 90% das pessoas não têm. Luciane, hoje a empresa dispõe também de um plano que traz mais facilidade assim, para a prática de esportes, o Well-Hub. Então, eu sempre gostei eu não tenho muita habilidade, assim, com os esportes, mas eu sempre gostei de tudo. É o que importa. E eu gostava, por exemplo, gosto de jogar pádel e me permito não ser melhor no pádel. Hoje, com o plano, eu também descobri a natação. E eu me permito não ser a melhor na natação, porque eu já estou me entregando no meu trabalho e que ali eu tenho um compromisso de não ser 100%, mas dar o melhor de mim. Porque errar, todos vamos errar, porque somos humanos. Eu acho que é muito importante também a gente trazer sobre a importância de não querer ser 100% em tudo, porque eu preciso me dar um momento de lazer e trazer o meu lazer somente para lazer e não como uma obrigação, né? Exatamente. Que é a qualidade de vida que eu falo, e é perfeito, né, que a empresa pense com esse olhar e que tenha esse olhar com as pessoas, essa sensibilidade, e que o não ser 100% é muito comparativo, né? E voltamos a falar sobre as redes e sobre as pessoas. É que quando a gente quer ser 100%, 90% do tempo, é porque nós estamos tentando cobrir uma falha nossa,
algo que a gente está pecando, que a gente não está querendo dar atenção. Quando damos muito para o nosso trabalho, é porque nós estamos tentando suprir algo que a gente está escondendo, né? Um furo lá na nossa vida particular, na vida financeira, em algum lugar vai estourar, né? Então, Entra aquela coisa que tu falou que não tem como separar o profissional do pessoal, não tem como. Não. E que isso é maravilhoso, que nós entendamos de uma vez por todas que somos seres humanos, não viemos com manual de instruções, e que o feedback é necessário para saber se eu estou no caminho certo, que a gestão emocional é importante porque tu precisa te autoconhecer, tu precisa saber separar o que é o profissional, o que é necessário para te ambientar, né, a fazer o que é importante fazer e que tu tem que fazer e o que tu te propôs fazer da tua vida pessoal, né, que nem tudo é um confronto, nem tudo é contra ti, mas é muitas vezes é a favor do teu comportamento, da tua melhoria. Quantas vezes nós crescemos, e todos acho que nós crescemos profissionalmente e de uma forma pessoal, porque nós temos alguém em quem a gente se espelhe, né? Uma pessoa, e de preferência que seja um ser humano perto de nós. Nós estamos com facilidade muito grande hoje de seguirmos influencers, né? Pessoas que a gente não conhece, irmos para as redes defender isso, e a gente não defende muitas vezes uma pessoa, ou a gente não é claro com as pessoas que a gente tem à nossa volta, né? Grandes líderes, grandes pessoas, né? Voltando um pouquinho no que tu falou antes da geração de agora, não pensar tanto no financeiro, tipo assim, eu vou trabalhar, mas não vou me esgotar naquilo. E tu falou antes da tua filha, da geração Z, e eu acho que vem muito também porque nossos pais trabalharam demais e não aproveitaram. Que, por exemplo, assim, a minha mãe, ela trabalha e às vezes ela não aproveita o tanto que ela trabalha. Exatamente. Então, hoje eu já consigo ter uma visão de que eu não vou me arrebentar trabalhando, porque eu preciso ter o meu momento de prazer. Eu preciso ir pro paddle, eu preciso ir pra natação, ou eu preciso ir viajar. Ter relacionamentos fora, Exato, não é tomar só um no chimarrãozinho ali. E aí o que acontece? Quando se torna só trabalho, quando se torna só trabalho, nós não temos vida fora, nós não temos amigos fora. Então a gente tem que perceber isso. Então o que fica e o que eu deixo para vocês é que saibam se reconhecer, procurem essa ajuda, né? Nós mesmos trabalhamos ali com as mentorias, com esse desenvolvimento, com esse autoconhecimento. Sempre tem alguém para te escutar, sempre tem alguém a quem tu possa recorrer para melhorar a cada dia, sim, mas melhorar não para os outros, mas para si. Luciane, e quem quiser te encontrar, quem quiser entrar em contato contigo, como é que a gente pode te conhecer melhor? Então, podem, ali tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, então vocês podem entrar em contato que eu vou responder com certeza. Nós estamos com o escritório da ABC Profiler, né, Desenvolvimento Humano, que é a minha empresa, ali na Humanize, nós temos ali na sala 14, o nosso Instagram é @bc Profiler. Nos procurem, nos chamem, né? Nós podemos te ouvir melhor e entender um pouco. Temos o site também, o www.bcprofiler.com.br, e nós somos uma empresa que estamos trabalhando com esse diferencial que é desenvolver o ser humano, né? Estar ali para tentar fazer com que ele se encontre e dê o seu melhor e viva com qualidade. Então, pessoal, nós estamos encerrando por aqui. Vocês que estão nos ouvindo agora, que identifiquem-se com o tema, sejam coordenadores, operacionais, liderados, administrativos, membros de comissões de segurança ou líderes. O seu papel é muito importante dentro da empresa, mas o seu papel na vida pessoal também é muito importante. E essa mensagem é para todos nós, porque todos nós precisamos comunicar melhor, seja onde nós estejamos integrados na nossa vida. Então, Luciane, muito obrigada por trazer todo o teu conhecimento, a tua experiência para compartilhar com a gente. A comunicação assertiva e a gestão emocional são ferramentas poderosas. A gente precisa trabalhar mais em cima disso, tanto quanto líder, quanto funcionário, quanto colaborador, quanto pessoas. Como pessoas, exatamente. Em casa ou no serviço, em qualquer lugar, a gente precisa ser melhor. Então, muito obrigada pela tua disposição de vir aqui compartilhar esse conteúdo. Muito. E provavelmente a gente vai ter mais encontros, né? Porque é um tema super profundo, né? Coloco à disposição. Agradeço.